Todos os anos a fronteira de Espanha a assalto, rumo à França e outros países europeus, para fugirem à guerra, à desventura, a um destino já traçado. Como hoje, a esta hora, no mar Mediterrâneo, para fugirem à guerra e à fome, entregues a passadores sem escrúpulos, em pequenos barcos, tantos seres humanos enfrentam o negrume e a frialdade e tantos perecem sem encontrar mão salvadora e porto de abrigo. Foi nesse tempo, há 50 anos, que nasceu a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Gesto de grande coragem, de quem não procura a ribalta, nem tal era possível, mas de quem mede cada passo com determinação, visando a sua eficácia. E lá reconhecemos, entre os fundadores, nomes que não podemos esquecer. Os de Levi Batista, Mário Machado Coelho, Cecília Arelza Feio, Sofia de Melo Braina, Vasco da Costa Santos, Maria Eugénia Varela Gomes, Oscar Lopes, Ilse Loza, Henrique de Barros, Nuno Teotónio Pereira, Maria Caio, Paulo Quintela, Lopes Graça, Orlando de Carvalho, Rogério Paulo, Manuel João da Palma Carlos, Armando Castro, Álvaro Ferreira Alves, são centena e meia. E não é impossível citá-los a todos. Entre eles, vários religiosos, como o pastor Dimas de Almeida, Frei Bernardo Domingues, os padres Abílio Tavares Cardoso, Jardim Gonçalves, Pereira Neto, Felicidade Alves, Frei Bento Domingues, que aqui está hoje presente. Sabemos que o regime procurava na Igreja Católica um pilar de sustentação e um fator de credibilidade. Raras eram no clero as vozes insubmissas que se revelavam. Justo é lembrar o padre Abel Varzim, o padre Alves Correia e, neste momento e nesta cidade, o bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, que teve de se exilar. Justo é lembrar o nome do padre José da Felicidade Alves, removido da paróquia de Belém pelo Cardeal Patriarca, em nota oficiosa publicada na imprensa. A participação de Frei Bento e de sacerdotes católicos na comissão teve um inapagável significado. Naquele universo calafetado e opresso que era então a pátria portuguesa, foi uma janela que se abriu e nenhum poder mais pôde fechar. Era uma urgência, era uma emergência. Hoje sabemos que a alvorada libertadora de Abril chegaria 5 anos depois, mas então era a noite, o silêncio, o medo, o risco, a violência. Um tempo, escrevia Egito Gonçalves, o poeta de notícias do bloqueio, num daqueles versos que passavam de mão em mão, em que aumenta a raiva e a esperança reproduz-se. O ano de 1969 foi axial na luta contra o fascismo. Primeiro, porque se construíram pontes e se experimentaram caminhos de reencontro e de unidade entre as principais correntes da oposição democrática. Segundo, porque aumentou a consciência de que a ditadura servia interesses de classe. Terceiro, porque ficou claro para quem tinha dúvidas que o regime de Salazar e Caetano não tinha regeneração possível e era necessária uma ruptura, como viria a acontecer com o 25 de Abril, o dia de todas as noites. A selvática repressão pela polícia de choque de um pacífico desfile de participantes no 3º Congresso da Oposição Democrática, em abril de 1973, que pretendiam homenagear Mário Sacramento junto à sua campa, no cemitério central de Aveiro, dá uma imagem clara do grau de intolerância e brutalidade de que os governantes eram capazes. Nesta memória que nos constrói, justo é lembrar Mário Sacramento, de quem celebramos este ano o centenário do nascimento. Cidadão íntegro, médico sabedor e atento aos pobres, estudioso marxista, escritor com vasta obra publicada, foi 5 vezes preso pela PIDE. Mário partiu cedo, com 48 anos, no ano de 69, poucas semanas antes do 2º Congresso Republicano, que ainda ajudou a organizar. Por esse tempo, iniciou a publicação de uma série de artigos no semanário aveirense Litoral, dirigido aos católicos, com a designação genérica Ensaios sobre a Fé, a que outros mais se seguiram e que viriam a ser reunidos com os dos seus interlocutores numa edição póstuma da Portuense Nova com o título Frátria, Diálogo com os Católicos ou talvez não. Num dos seus textos, editado a 30 de novembro de 68, escrevia Mário, trecho que salvou do lápis azul da censura. Se a linha de separação já não passa hoje entre crentes e descrentes, mas sim entre exploradores e explorados, quem aprofundar o tema logo se apercebe que a essência do cristianismo primitivo correspondeu no seu tempo às perspectivas que a ciência social deste século abriu. Cristo não cuidou de saber se os homens eram pios, mas se eram bons irmãos. Rumou com eles à frátria. E noutro texto da mesma época afirma: é nas justas da verdade e não na quietude equívoca da terra de ninguém que a presença humana se define.
Parta quem queira, para isso, do teísmo ou do humanismo abstrato se outro não puder alcançar, mas sem esquecer que a história não é um espetáculo a que assistimos, mas um real, condicionado embora, que criamos. Passaram mais de 5 décadas sobre este acerto e como ele continua atual. Os problemas que a humanidade enfrenta são de tal dimensão que não mais podemos aceitar a indiferença, a passividade perante a redução do ser humano a objeto manipulável, a simples consumidor. A partilha de conhecimento, a reflexão, o diálogo são uma base indispensável para encontrar alternativas, pois outro mundo é possível e há que agir. Há de novo uma urgência, uma emergência. Vivemos num tempo em que a mercantilização tende a invadir todas as esferas da vida social e mesmo da vida humana, em que poucos domínios permanecem intocáveis, como talvez os afetos, os sentimentos, se é que ainda permanecem. Vivemos num tempo de mercadorização da pessoa humana. Um tempo em que o poder económico tende a submeter o poder político-democrático. Um tempo de aviltamento do trabalho humano, desvalorizado, desregulado, de horários excessivos, de baixos salários, de habitação cara ou impossível. Pergunto, como se pode formar ou manter, assim, uma família como lugar de afetos, espaço natural de desenvolvimento de uma criança? Interessante seria compulsar os direitos económicos e sociais que a nossa Constituição consagra e determina, nascidos da Revolução de Abril, e a realidade do mundo laboral, uma selva onde parece reinar cada vez mais a lei do mais forte, onde querem transformar os trabalhadores em aparentes empresários de si próprios, para menos lhes pagarem, claro. Um tempo de permanentes ameaças à paz e de afronta e violação da vontade soberana dos povos. Tempo de guerras de rapina, por fontes de matérias-primas, domínio de pontos estratégicos, no interesse dos fabricantes de armamentos, onde não há sequer uma aparência de ética, de respeito pela vida humana, onde se geram ondas migratórias, mais sofrimento e morte, sem falar das consequências ambientais ou na pilhagem de bens culturais. Lembremos o Iraque. Como foi possível uma guerra contra um país soberano, com base numa mentira, assumida depois como mentira, da existência de armas de destruição massiva? Nesta crua e sórdida realidade, nem faltam grupos empresariais ligados a membros de governos agressores que produzem as bombas que destroem cidades e os aviões que as lançam, que depois reconstroem as mesmas cidades e fornecem corpos de segurança para formar milícias locais. Novas guerras se preparam. Podem usar-se engenhos de comando à distância, mas as vítimas são de carne e osso e, na maioria dos casos, pessoas inocentes. Há 30 anos caiu um muro na Europa e muitos pensaram, e até alguns teorizaram sobre isso, de que se tinha chegado ao fim da história. Mas desde então, outros muros foram erguidos, como o que divide o Saara Ocidental, negando ao povo saharaui o acesso à riqueza do seu país, que a potência ocupante quer só para si. Ou o muro que separa o México e toda a América Latina dos Estados Unidos, alteado e reforçado. O muro levantado por Israel, bem alto e longo de 760 quilómetros, a dividir a Palestina, agora acompanhado de um dito plano de paz que rasga todas as resoluções da ONU e seria uma inaceitável humilhação para o povo palestiniano. Outros muros existem e mais se planeiam, mas os muros mais altos são invisíveis e dividem a sociedade em que vivemos, são os que separam uma minoria que vive na opulência, numa riqueza muitas vezes obtida à custa da especulação financeira, do tráfico de armas, drogas e pessoas, da maioria onde cresce a pobreza, a exclusão social, sujeita a novos tipos de escravatura. Dizem os dados oficiais, não de um país distante, mas de Portugal, 17,2% da população vive abaixo do limiar da pobreza, em parte pessoas que vivem do seu salário. Outras entidades idóneas indicam que aumenta a fome no mundo. Fome a todo tipo de privações materiais aumentam numa época de aumento da produção, de crescimento económico, de assombrosos progressos científicos e técnicos. Um tempo de todos os perigos, de uma crise sistémica, muito parecido com os anos 20 e 30 do século XX, de grande descontentamento da população que foi então induzida a adotar o discurso do ódio e a descrer da democracia, dando corpo a derivas autoritárias com a instalação de regimes fascistas que impuseram guerras em larga escala e um holocausto sem precedentes na história da humanidade. Um tempo em que se agrava dramaticamente a crise climática, mas onde avulta na retórica dominante a culpabilização individual, assim se ocultando as responsabilidades
de um modelo económico assente na acumulação do lucro. Um tempo da expansão dos meios informativos de redes sociais, onde já não é tanto a pessoa que procura a informação, mas a informação que procura a pessoa. Criou-se um imenso poder concentrado em cada vez menos mãos, como acontece também em Portugal, onde se intensifica a manipulação informativa. Assim se modelam as consciências, assim se perfilam as vontades, assim se fabrica o consentimento. E podíamos acrescentar, assim se bolsonarizam os processos eleitorais. Há um conflito latente entre o sistema dominado pelo mercado e a democracia como garante dos direitos políticos sociais. O sociólogo alemão Wolfgang Streeck, citado pelo professor Avelange Nunes, tem estudado o processo em curso que define como esvaziamento da democracia, caracterizado como uma imunização do mercado a correções democráticas, visando a consagração de um primado duradouro do mercado sobre a política. Escreve Streeck: já ficou várias vezes demonstrado que o neoliberalismo precisa de um Estado forte que consiga travar as exigências sociais, e em especial sindicais, de interferência no livre jogo das forças do mercado. O neoliberalismo não é compatível com o Estado democrático, se entendermos por democracia um regime que intervém em nome dos seus cidadãos e através do poder público na distribuição dos bens económicos resultantes do funcionamento do mercado. São cada vez mais as vozes que se levantam, alertando para os perigos que crescem contra a liberdade, a paz, a democracia, para as regressões em curso no plano da justiça social e dos direitos humanos essenciais e para a necessidade imperiosa de encontrar rumos alternativos. A doutrina social da Igreja não é estranha a algumas das questões aqui apenas enunciadas. Cito a seguir apenas alguns passos das encíclicas papais, que são simples afloramentos. Não é, na Rerum Novarum, não é justo nem humano exigir do homem um trabalho tal que, devido à exagerada fadiga, lhe faça brutalizar a mente e debilitar o corpo. Na centésimos anos, infelizmente ainda hoje é frequente encontrar casos de contratos entre patrões e operários, nas quais se ignora a mais elementar justiça em matéria de trabalho de menores e de mulheres, do horário de trabalho e da legítima retribuição. Sobre os mecanismos do mercado, de que a encíclica reconhece vantagens, mas que comportam o risco de uma idolatria do mercado que ignora a existência de bens que, pela sua natureza, não são nem podem ser simples mercadoria. Na Labore Exercens, o princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e, consequentemente, o direito universal ao seu uso, é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. Intercalo aqui, pela flagrante contradição, a muito citada frase de um teórico do neoliberalismo, Milton Friedman. Cito: a responsabilidade social das empresas é aumentar os seus lucros. E, finalmente, na Laudato Si, do Papa Francisco, não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. De facto, a deterioração do ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. Referindo-se ao documento da Aparecida, cito: pede que, nas intervenções sobre os recursos naturais, não predominem os interesses de grupos económicos que arrasam irracionalmente as fontes da vida. Sobre a necessidade da política dar mais atenção para prevenir e resolver as causas que podem dar origem a novos conflitos bélicos, diz-se: o poder ligado com a finança é o que maior resistência põe a tal esforço. Ajudar os pobres com o dinheiro deve ser sempre um remédio provisório para enfrentar a emergência. O verdadeiro objetivo deveria ser consentir-lhes uma vida digna através do trabalho. E as duas últimas citações: a técnica, separada da ética, dificilmente será capaz de autolimitar o seu poder. A salvação dos bancos a todo custo, fazendo pagar o preço à população, sem a firme decisão de rever e reformar o sistema inteiro, reafirma um domínio absoluto da finança que não tem futuro e só pode gerar novas crises depois de uma longa, custosa e aparente cura. Frei Bento Domingues, prezados amigos e convidados, estas simples reflexões sobre o tempo em que vivemos apenas pretendem evidenciar como é essencial o diálogo para quem luta por um futuro mais justo, livre e fraterno para todos os seres humanos, para todos os povos. E é possível, é possível. Obrigado, Frei Bento Domingues. Obrigado pela sua voz livre, interpeladora, perscrutante, fraterna, voz tão humana. Obrigado pela sua palavra, pela sua lucidez, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo de cidadania. Obrigado por ter sabido despertar as consciências e também por nos ajudar a compreender melhor o cristianismo e o sentido religioso da vida.
Obrigado por nos ajudar a compreender melhor o mundo e a nos aproximarmos, crentes e não crentes, do ser humano concreto, daquele mais frágil, do mais indefeso, do mais desamparado, do mais oprimido, do mais explorado, sem atentar na origem e na cor da pele, e assim nos movermos e nos unirmos para que tenha direito a uma vida digna. Termino lembrando versos de Sofia: tinha chegado o tempo em que era preciso que ninguém recuasse, e a busca da justiça continua. Muito obrigado pela vossa atenção. Seguida passo a palavra ao professor Sérgio Dias Branco. Muito boa tarde. Eu, como sou o mais novo, vou ser o mais breve, porque ainda estou naquela idade de escutar mais do que falar. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes, em particular ao Frei Bento Domingues, mas também a Dom Januário Trugal Ferreira e ao Jorge Sarabando. Quando a Associação Conquistas da Revolução me convidou para participar neste encontro com o Frei Bento, aceitei com gosto, e foi para mim uma oportunidade para pensar sobre os meus encontros com o Frei Bento e os encontros de Frei Bento comigo e outras pessoas. E podemos dizer que há dois tipos de encontros: os encontros marcados e os encontros fortuitos. Os livros e as crónicas do Frei Bento foram um dos elementos fundamentais na minha aproximação à Ordem Dominicana, na qual estou como leigo desde 2012. Os textos do Frei Bento eram esperados por mim todas as semanas, e ainda são. Era uma lufada de ar fresco na sociedade portuguesa, porque eis um religioso para quem a religião não era e não é uma arma de arremesso contra o mundo, mas um espaço de ligação e diálogo no mundo, um gesto de reparação e cura do mundo, uma construção fraternal, como convém a um frade, que ergue pontes em vez de muros. E esses passaram a ser encontros marcados. Mas há também os encontros fortuitos. E não falo apenas dos escritos que fui encontrando por acaso, entrevistas, ensaios, prefácios. Falo sobretudo das ocasiões em que nos cruzamos. Em 2013 celebrou-se os 40 anos do 3º Congresso da Oposição Democrática da Universidade de Aveiro, uma reunião de democratas que foi também uma das sementes do processo de democratização que se seguiu ao 25 de Abril. Frei Bento participou num painel que partia das reflexões sobre o 3º Congresso da Oposição Democrática para as enquadrar num momento político atual, muito difícil, de imposições da Troika e de um governo PSD-CDS com uma agressiva política antilaboral e antissocial. Conversámos durante alguns minutos. E esta conversa podia ter acontecido, por exemplo, numa atividade do MPPM, Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz do Médio Oriente, organização na qual tem participado ativamente. Daí ele me ter dito nessa ocasião, não sei se ele se lembra: encontramos-nos mais em eventos políticos do que em eventos religiosos. E era verdade, e tem sido verdade. O comentário dele fez-me pensar sobre a diferença e a relação íntima entre estas duas esferas, a esfera religiosa e a esfera política. Alguns meses depois, aliás, o Frei Bento estaria em Coimbra, acedendo a um convite meu para comentar um filme brasileiro baseado no livro de Frei Beto, Batismo de Sangue, sobre o envolvimento de um grupo de frades dominicanos de São Paulo, Frei Beto, Frei Tito, entre outros, que estiveram envolvidos na resistência à ditadura militar no Brasil, tendo sido presos e torturados. Eis, portanto, uma ocasião, essa do debate pós-filme, que revelou o cruzamento entre as duas esferas, a esfera política e a esfera religiosa. É certo que nem ele, nem eu defenderíamos uma política de recorte confessional. Mas outra coisa bem diferente é dizer que as ações libertadoras de cariz político e social podem ser desligadas das convicções religiosas de uma pessoa que as tem
e que haja em conformidade com elas. Quando o Frei Bento e o Frei Marcos, já agora, outro frade dominicano que tem marcado o meu percurso, até porque foi promotor dos leigos da província portuguesa da Ordem Dominicana até há bem pouco tempo, portanto, dizia eu, quando o Frei Bento e o Frei Marcos integraram a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos em 1969, como democratas e antifascistas, denunciando os crimes da ditadura fascista e prestando auxílio aos seus prisioneiros, estavam a cumprir um dever democrático, mas também a assumir a sua missão de cristãos. E diria o seguinte: o papel de um cristão numa sociedade profundamente injusta é arriscar que o enviem para a cruz. Não ficar a observar os outros a serem crucificados como se não fosse nada com ele. A nossa fé impele-nos a dar a vida pelos irmãos. Neste sentido, o Frei Bento recusou o silêncio cômodo de quem considerava que a opressão do fascismo era um assunto que não lhe dizia respeito. Rejeitou a ideia de que fazer parte de uma comunidade religiosa, num convento, o retirava das coisas mundanas. Também para São Domingos, a ação prática e transformadora espelha a reflexão e a fé, o que explica o empenho dos dominicanos na justiça e na paz, demonstrado por figuras como Frei Bartolomeu de Las Casas, defensor dos índios e abolicionista da escravatura no século XV. O mínimo que se pode dizer, portanto, é que Frei Bento está em boa companhia. E tem sido ele próprio uma boa companhia para quem não se cansa de contribuir para que a Assembleia Humana seja um lugar de efetiva igualdade e verdadeira liberdade. Tal exige e exigiu a Jesus, como escreveu Frei Bento, numa das suas crónicas, uma insurreição permanente contra tudo o que degrada a vida humana. O tanto que aprendi de Frei Bento e do tanto que podemos aprender com ele, talvez o mais importante seja esta ideia de que a coragem da ação não pode ser desligada da coragem do cuidado pelo outro, o oprimido. E de que esta coragem é contagiante, como a palavra que se entranha, como o sopro que nos anima ou a luta que nos engrandece. Obrigado, irmão e companheiro Frei Bento Domingos. Boa tarde a todos. Cumprimento o Frei Bento, se me permitem, o Jorge Sarabando. Acho espantoso, só no Porto é que podia haver isto, uma associação das conquistas da Revolução. Só no Porto é que pode existir isso. Como em Campanhães, tenho pena não ver o Sr. Presidente da Câmara, que quer fazer de Campanhã a terra que até agora, na minha pobre opinião, eu que tenho a honra de ter nascido no Porto, foi a freguesia mais desprezada, mais oprimida e mais vilipendiada. Espero que este ano realmente Campanhã seja a flor no bolo, uma expressão de tudo aquilo que ao longo dos anos não teve no domínio da cultura, no domínio sobretudo da segurança social e fundamentalmente numa terra e numa freguesia onde são mais os pobres, porque eu suponho que nem classe média nem ricos são permitidos de entrar nesse circuito. Permitam-me esta vontade, não tenho fundamento nenhum, mas sei da situação difícil que aqui vive. E depois o Dr. Sérgio Branco, das palavras que nos disse, gloriosas. Também vou ser muito breve. Venho canonizar o Frei Bento. Não, o Frei Bento já há muito tempo. Há dias falavam, no meu caso, que é muito diferente, falavam do Pai Américo. Mas para que fazerem Pai Américo Santo? Se cada um de nós, desde miúdo, eu tive a honra, o mérito nenhum, mas o aproveitamento de ter conhecido Pai Américo, nós já tínhamos colocado no altar do nosso coração, católico ou não,
protestante ou ateu, tínhamos posto Pai Américo como pai. E de tal forma a palavra pai é tão soberana nesse sentido e digna, porque o pai dá toda a sua vida pelo filho, que fizeram de um padre aquilo que a própria opinião pública encontrou em Pai Américo. Ele era um pai. O Frei Bento Domingues é um português ilustre. O Frei Bento Domingues é um patriota com letra grande. Eu não venho cá por ser irmão dele da Igreja Católica. Eu viria aqui como português, basta-me isso. Como europeu ou como irmão universal. Tenho muita pena que Portugal, e até nos quadros da Igreja Católica, não tenham visto que Frei Bento é uma honra para esta Igreja. É uma glória para a Igreja. Mas também é um ponto de discórdia, porque a gente, quando começa a olhar para o espelho, que é a vida de Frei Bento, e sobretudo a vida dele, sempre igual e primordialmente, aqui no Porto, numa época terrível, o que nós encontramos em Frei Bento foi sempre a descontração, a coragem, a palavra fácil, o não ter medo, o dar aos outros o primeiro lugar, o fazer até de convento. Se fosse agora a Pido, eu acusava o Frei Bento, ou a polícia, porque estou convencido que o convento foi lá muitas vezes o ponto de abrigo, de defesa e de repouso de muita gente que andava aí fugida e revoltada. E os frades dominicanos, e tenho a impressão que o mais culpado foi Frei Bento, ali os escondiam e dali os passavam para o estrangeiro. Essa é a figura de Frei Bento. Eu vou dizer em 3 ou 4 palavras, aquilo que me chocou naquela altura, estava eu, tinha 22 anos, estava na Faculdade de Letras, aquilo que me chocou em Frei Bento, e posso dizer que até hoje não encontrei pessoa igual em Portugal. Eu, pessoalmente. O Frei Bento sabe disso. Ele sabe disso. O mal dele é que nunca teve vaidade. Se ele soubesse que a vaidade dá interesse e faz subir na vida, mas ele sabe disso, escolhendo a pior parte. Ele sabe muito bem, na sua humildade e simplicidade intelectual e moral. Aquilo que me chocou foi naquele tempo encontrar um homem que era padre, 20 e poucos anos, que via nunca ter medo de defender a dignidade de uma pessoa, não pelas armas, não por interesses financeiros, não por política da União Nacional e do regime único, que dariam certos proventos, que me deu a tanto, não pela mentira, não pela publicidade, mas o respeito que ele tinha por cada uma das pessoas era o respeito pela pessoa, fosse o que fosse. Eu lembro-me de 2 casos. Quando estava no Porto, organizou uma exposição simples, modesta, mas com uma verdade e um prestígio enormes, mostrando qual era a antevisão do Concílio Vaticano II, sobretudo no sentido da justiça para o mundo e no sentido da fraternidade, na defesa dos direitos humanos. Que esse é um dos pecados que a Igreja teve sempre. Defender os direitos humanos, falar, informar-me, reunir, não identificar pessoas pela roupa ou pela pele. Isso vai ser um dos erros. Defender quem estava em baixo, não defender quem está em cima. Eles lá se defendem. Lá têm os seus lobbies, têm os seus casinos e têm os seus clubes. Eu lembro uma vez, quando ele organizou com leigos ali em Cristo Rei,
Um dia fui lá, lembro muito bem, à saída de uma missa, encontrei os catolicões lá da esquina. Me desculpem que haveria alguns que não tinham este defeito. E viraram-se para mim e disseram: